Bom dia, meu povo! Mais um dia, segundo dia que nós estudamos essa nova etapa que é o livro de Êxodo. E hoje nós vamos avançar um pouco mais, né? Na história de Êxodo, na história de Moisés. Agora sim aparece a figura de Moisés para nós nesse livro de Êxodo. Ainda não com esse nome, mas já aparece a figura de Moisés. Deixa eu dar bom dia, mami, bom dia, Eugênia, bom dia, Mari, bom dia, Tailana, coisa boa, gente, bom dia, Beth, coisa boa ter vocês aqui, tá? Hoje é capítulo, deixa eu até colocar aqui logo, ó, Êxodo, já vai abrindo Bíblia, tá, gente? Muito importante você vir aqui pro nosso estudo, já com Bíblia na mão, pra gente ler junto, pra você marcar aquilo que te impacta, que é mais importante. Pronto. Vamos fazer nossa oração para a gente começar a leitura. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, abre os nossos corações, a nossa mente para entendimento da tua palavra, Senhor, para absorver aquilo que é importante que a gente aprenda hoje. Nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender, nos dá o discernimento da tua palavra, sabedoria que traz vida. Ó Senhor, nós queremos te apresentar a nossa vida, o nosso dia, todas as nossas atividades, todos os nossos familiares. Que seja feita a tua santa vontade nesse dia, Senhor. Nos dai crescimento, nos dai sabedoria, nos transforma em pessoas melhores. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém, meu povo. Bom dia, Pati. Bom dia, Dari. Então vamos lá, vamos estudar o capítulo 2, gente. Deus escolhe Moisés, né? Então finalmente Deus escolhe Moisés dentro desse povo para que realmente ele possa mudar a história do povo hebreu, né? Ele possa mudar a história do povo israelita. Bom dia, Lorena. Seja bem-vinda também. Então vamos lá. Aí vamos ver o nascimento de Moisés. E foi-se um varão, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, está. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Então vamos só dar uma pausa nessa história para a gente entender passo a passo, né? Bom dia, Berê. Bom dia, Micael. Olha só, o início de tudo, né, gente? A mãe de Moisés, né? Então os pais de Moisés, quando tiveram, foi bem naquela época onde a gente terminou ontem o capítulo contando, né? Onde as parteiras tinham recebido a orientação, a ordem do faraó de que deveriam matar os homens, né? Que nascessem. E aí quando Moisés nasceu, hebreu, né? Filho de hebreus, então o certo seria, segundo a lei da época, segundo a lei do faraó, de que deveria ser morto, né? A mãe de Moisés não aceitou, né, isso. E ela escondeu o máximo que ela pôde o bebê. Só que acontece que ela não tinha mais por onde fugir com esse bebê, né? Ela tinha que tomar alguma decisão, porque senão certo seria que descobririam o bebê, né? Isso já estava sendo fiscalizado, já tinha perseguição. Então certo seria que descobririam Moisés, né, o bebê. Aqui até agora não falou que era Moisés, né, gente? Mas já estou adiantando que sim, era Moisés. E então, assim, ela ia acabar perdendo seu filho. Porque se fosse descoberto, ele seria retirado dela à força e seria levado à morte. Então, ela escondeu o quanto pôde, né, os 3 meses, até que ela viu que não teria mais outra opção. Então, sabiamente, né, o Espírito Santo de Deus provavelmente tocou o coração daquela mãe e ela colocou o seu filho dentro de algumas bíblias, né, algumas traduções, algumas pessoas falam cesta, né, que colocou ele num cesto. É assim que a gente conhece, né, inclusive nas historinhas infantis, né, que Moisés foi colocado num cesto e colocado no rio Nilo, né, pela sua mãe. Aquela atitude, gente, não era uma atitude de quem estava, se meu filho vai morrer, então deixa que eu coloco logo ele no rio, que ele vai morrer, que eu que vou colocar. Não. A atitude de colocar o filho no rio era uma atitude de esperança, era uma atitude de entrega a Deus, era uma atitude de a minha parte, tudo que eu podia humanamente fazer, eu já fiz. Então é muito bonita essa atitude. E você percebe que não era um cesto simples,
Não colocou Moisés em um cesto e colocou no rio de uma forma que facilmente ele fosse mergulhado ou afundasse, né? Enfim, não. Ali o maior risco é ele ser encontrado por alguma fera, né? Por algum animal. Mas ali, gente, foi uma arca, sabe? Aqui, por exemplo, na minha Bíblia já fala assim, né? Olha a descrição. Tomou uma arca de juncos. Quando fala de arca, a gente lembra de quê? Da arca de Noé, né? Que a gente estudou em Gênesis. E a arca de Noé, gente, ela teve... Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei da arca, eu falei de toda... A Bíblia fala de toda a especificidade da arca. O material que é feito, a profundidade, né? A potência daquele material. Então, aqui Moisés também foi colocado em algo que tinha... A arca representa o quê? Quando a gente lembra de Noé. A arca de Noé representa o quê? Representa a posição do Senhor salvando o seu povo. Porque ele deu toda a instrução para Noé construir aquela arca, que seria a arca que salvaria a família de Noé, que era quem o Senhor gostaria de salvar daquela terra. Né? Que a terra estava perdida, o Senhor estava, né, arrasado ali, o que estava acontecendo, mas ele queria salvar um povo. E ele escolheu a família de Noé. Então a arca representa o poder de Deus, representa a salvação de Deus, representa estar nos braços do Senhor. Então aqui Moisés, ao ser colocado nesse texto, ele estava sendo colocado nos braços do Senhor, nessa pequena arca em que o pequeno Moisés foi introduzido. Bom dia, meninas, Nájila, Isabel, Micaele, Renatinha, Claíse, sejam bem-vindas. Então Moisés foi colocado nessa arca, né? E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Eu fico imaginando o coração dessa mãe, né? Você já imaginou, gente? Quem é mãe aqui, quem é pai, imagina como é que fica o coração de uma mãe se colocando numa situação dessa, se separando do seu filho, colocando ele ali na arca, que era a esperança que ela tinha de estar colocando nos braços do Senhor. Então, muito desespero, né? E ali, Moisés tinha irmãos, né? Tinha Arão, já adianto, Arão, irmão de Moisés, e tinha Midian. Quem estava ali naquela cena era Midian, que de longe via o que sua mãe, ali a atitude da sua mãe sofrida, né? Colocando seu filho ali no rio, se despedindo dele. E Miriam ficou olhando atentamente aquela cena. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Aí agora é outra parte da história, tá? Midian ficou ali só observando a cena, enquanto a sua mãe introduzia Moisés na arca, na pequena arca, e jogava no rio Nilo. Do outro lado do rio, em outra margem, no mesmo instante, né, a filha do faraó, uma das filhas do faraó, estava se banhando naturalmente, né? Fala a história, né, que não se sabe porque não está no contexto bíblico, mas historicamente falando, né, os estudos mostram que essa filha do faraó, existe as crenças, né, gente? Assim, a história são mais crenças populares mesmo, é o que as pessoas acreditam, é o que as pessoas baseiam um pouco de história, mas não é bíblico, tá? Isso que eu vou dizer, né? Então as pessoas acreditam que essa filha do faraó, ela não podia ter filhos. Por isso que ela se animou tanto quando viu aquela arca se aproximando dela com um bebê dentro. A primeira coisa que ela imaginou foi um presente dos deuses, né? Porque os egípcios não eram assim, os egípcios, né? Não acreditavam nos deuses, né? Então, foi um presente dos deuses para ela, pelo fato dela não ser fértil, pelo fato dela não poder ter filhos, né? Então, logo, não sei se foi bem isso, né, gente? Porque isso não é bíblico, né? Mas, independente do motivo, o fato é que quando ela viu aquele bebê formoso, aquele bebê, né, lindinho, ela ficou muito encantada, né? Muito animada. Então, já pediu para as criadas ir lá tomarem o bebê e trazer para ela. Aí, olha só o que aconteceu. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Olha só, gente. Quando a gente lê, né, eu acho assim, esse capítulo eu acho ele muito rápido. E um versículo dele já conta uma história importantíssima. Então, se não ficar atento, a gente perde o detalhe que é muito importante. Olha isso. Olha a esperteza. Olha como Deus usou Midian, irmã de Moisés, para salvar um povo. Quando Deus levanta os seus, gente, ele cuida do detalhe, sabe? Então, desde o nascimento de Moisés já estava sendo escolhido por Deus. Ele já estava sendo levantado, preparado. Tudo na história de Moisés, gente, passo a passo, foi preparado para que acontecesse
o êxodo mesmo, né? A separação, a saída do povo, né? Do Egito, da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Então, desde o começo, o Senhor preparou tudo, né? Midian, uma garotinha, ficou ali vendo aquela cena, ficou atenta, acompanhou a arca, né? Para onde ela ia. Então, ela foi lá esperta, acompanhou, viu o momento em que a filha do faraó retirou e tomou Moisés nos seus braços. Então, ela corajosamente se aproximou, porque ela poderia ter sido tomada pela timidez, ela poderia ficar com medo do que poderia lhe acontecer, ela poderia ter se omitido, mas ela não se omitiu. Ela teve uma atitude prática. Sabe o que ela fez? Ela foi até a filha do faraó, viu que ela estava animada com o bebê no seu colo, sabia que aquele bebê era o seu irmão, e disse assim: mas e aí, né? O que você vai fazer com esse bebê? Ele tá chorando, ele precisa mamar, né? Você vê que ele acabou de nascer, né? Você gostaria, né? Em outras palavras, é como dizer, você não gostaria que eu trouxesse uma ama de leite, né? Uma mãe, que é uma pessoa que pudesse dar leite para esse filho e cuidar dele, uma babá, né? Uma ama de leite que pudesse dar o leite, né? Ao mesmo tempo, uma babá que pudesse cuidar dele. Você não gostaria que eu trouxesse para você? E rapidamente, a filha do faraó, que queria a criança com ela, mas não sabia como acalmar aquela criança, ou como dar leite, ou como criar, né? Esse primeiro momento de vida, rapidamente ela aceitou. Ah, que sim, gostaria. Vai lá, traga pra mim. E quem foi que Midian trouxe, gente? A própria mãe de Moisés, que também era sua mãe. Que coisa linda, né? Porque Deus, gente, Deus, ele sempre vai dando um jeitinho, sabe? Deus escolhe os seus. E ele vai consertando, ele vai conduzindo a nossa vida de uma forma perfeita. Às vezes a gente, na angústia, na dúvida, no medo, né, na ansiedade, a gente, sabe, se desespera ou quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas as coisas do jeito de Deus são perfeitas. São perfeitas. Deus pensou em tudo, Deus planejou tudo. Rapidamente, aquela mulher desesperada por ter se separado do seu filho, sem saber o paradeiro dele, sem saber o que aconteceria, rapidamente aquela mulher já estava junto a seu filho de novo, ali na casa do faraó. Entende? Tendo a oportunidade de ela mesma cuidar, criar, né, do seu filho. Olha que coisa linda, né? E lembra sempre, Deus usa os seus, Deus usa pessoas. Ele levantou ali Moisés, mas até que Moisés tivesse condição de fazer de fato o êxodo, ele teve o que? Ele foi preparado e ele contou com muita ajuda. Midian, gente, teve um papel muito fundamental nessa parte aqui. Midian foi uma grande mulher. Então é importante a gente olhar isso aqui. Bom dia, Auricélia. Bom dia, Elane com Giovaninha. Bom dia, Ciane. Sejam muito bem-vindas. Então olha o que acontece nessa história, gente. Então, disse a irmã de Moisés ao faraó, né? Perguntou se ela queria uma ama de leite. E ela disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-no. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Gente, olha só. Além dela ter a oportunidade de criar o seu filho, de cuidar do seu filho, de vê-lo crescer, ela ainda recebeu um salário por isso. Então Deus é perfeito. Deus fez as coisas muito melhores do que a gente pode pedir ou do que a gente pode imaginar. Então a gente não pode ter medo, sabe? Se Midian tivesse tido medo, ela não teria tido um papel tão importante. Nada disso teria acontecido se Midian tivesse medo. Você tá entendendo? Tem hora que Deus nos pede atitude prática. Tem hora que Deus nos pede ação. Tem hora que Deus diz, ei, sai da zona de conforto, levanta, faz alguma coisa. E às vezes a gente por medo, às vezes a gente por zona de conforto, procrastina uma decisão importante. Às vezes a gente acha que não é tão importante assim, né? Assim, não faz diferença o que eu vou fazer. Mas Deus está aí disposto a usar eu e você, desde que nós estejamos de coração aberto, abertos mesmo, disposto à vontade de Deus. Olha o que aconteceu mais. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Então é aqui na história que a gente descobre que tudo isso que a gente vinha conversando se tratava de Moisés, do escolhido do Senhor. Que daqui a pouco lá na frente a gente vai ver porque que ele foi o escolhido, né? Então por que Moisés? Porque das águas o tenho tirado. Então, gente, imagina, chegou o momento em que agora a mãe de Moisés, ele já havia crescido, e agora a mãe de Moisés o entregaria à filha do faraó. Né? Por quê? Porque havia encerrado ali aquele tempo que elas tinham acordado que a mãe de Moisés cuidaria dele. A egípcia, né, filha do faraó, nem sonhava que ali se tratava da mãe do menino, né? Até esse momento. Aí olha aqui uma parte da história importante, gente. Moisés já crescido, né? Já vai morar agora com a filha do Egito, do faraó. E vai ter um episódio aqui muito importante nessa história.
que Moisés, apesar de ter sido escolhido, apesar de ter sido a pessoa que vai comandar todo o êxodo ali lá na frente, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Então vai ter um momento aí na história, gente, que Moisés se ausenta, que Moisés vai para longe, que Moisés se isola. Por quê? Porque ele vai cometer um erro, né? Assim como eu e você. Quantas vezes nós caímos, né? Quantas vezes nós cometemos erros, quantas vezes nós pecamos. E Moisés acabou cometendo um erro grave. Olha o que aconteceu. No versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Gente, quando fala feriu ao egípcio, aqui ele está se referindo à morte mesmo. Porque ele feriu ao egípcio e ele escondeu na areia. Quer dizer, ele feriu o egípcio e escondeu o seu corpo na areia, para não ser descoberto. Antes de ferir o egípcio, o que ele fez? Ele olhou para uma banda e olhou para outra, para saber se ninguém estava vendo, para saber se ele não estava em perigo. Só que assim, muitas vezes somos eu e você, né? Fazendo coisas no oculto, observando se ninguém está vendo, né? Talvez se a gente soubesse que está alguém nos observando, nós deixaríamos de fazer coisas erradas. Mas acontece, gente, que a verdade é aquilo que nós fazemos mesmo quando ninguém está olhando. A verdade mesmo, de fato, é aquilo que nós, é como Deus nos vê, né? É a gente se posicionar de uma forma que seja agradável aos olhos de Deus. E diante do olhar do Senhor, nós não podemos esconder nada. Nada ficou oculto. Então, Moisés inocentemente olhou de um lado para o outro para tomar a atitude de matar aquele homem, né? Porque a ira dele foi muito grande, né? Ele não conseguiu controlar o seu domínio, não conseguiu dominar sobre si mesmo, né? O domínio próprio. Ele não conseguiu controlar as suas emoções tóxicas. No momento em que ele viu ali, de fato, um hebreu, né, sendo machucado por um Egito, né? Ele não saiu de si. Por quê? Porque ele era hebreu. Muita gente talvez ali nem soubesse, né, da condição dele de hebreu, mas o coração dele, hebreu, se sensibilizou pelo seu povo. Aqui a gente vê duas coisas, tá, gente? A gente vê o lado do erro, porque não justifica, nada justifica a violência, muito menos a morte, né? A gente sabe hoje, pelos mandamentos da lei de Deus, inclusive, né, que o próprio Moisés vai receber, não matarás. Então não justifica, a morte nunca é justificada, né? Então a gente vê isso em primeiro lugar. Mas por outro lado, a gente percebe o zelo, né? A posição de liderança de Moisés, né? A posição de sentir a dor do seu povo, a posição de ser fiel ao povo hebreu, a sua natureza, não negar a sua família, não negar a sua natureza, sabe? Ele estava ali sendo tratado como egípcio, né? Ele estava ali vivendo no palácio do bom e do melhor, mas o seu povo estava sendo escravizado. Então você vê a sensibilidade de Moisés pelo seu povo. Então, por um lado, nessa história, o erro de Moisés, porque nada justifica matar ninguém, mas por outro lado, você vê a sensibilidade desse líder, que já estava ali sendo mostrada, sendo aguçada, quando ele vê o seu povo em necessidade. Entendeu? Então, muito importante essa parte aqui da história. E é importante a gente aprender também, né? Que Deus está sempre conosco, que Ele nos olha em tudo e que não importa se outras pessoas estão vendo ou não, nós precisamos observar o nosso comportamento. E a gente precisa estar sempre cuidando de estar nos comportando de um jeito que agrada o Senhor. O nosso comportamento não pode ser ditado pelo comportamento das outras pessoas, porque isso não é justificado. Cada um é julgado segundo as suas atitudes, as suas ações e reações. Então, no julgamento de Moisés, Deus olha para Moisés e não diz, não, porque justifica o comportamento de Moisés, porque afinal, né, o hebreu estava em risco também. Não, Deus não olha dessa forma, né? Ali, independente do que estava acontecendo naquela situação, não justificava o comportamento errado de Moisés, né? Então, deixa eu dar bom dia para quem chegou agora, Daniele, Gi, Naelson Gomes, Renata Magalhães, sejam bem-vindos, tá, queridos? Sejam bem-vindos. A gente está aqui já no segundo momento do capítulo 2 da história de Moisés, né? De Êxodo. Então, olha só, o que vai acontecer agora? E olhou a uma... Não, isso aqui foi Moisés, né? Olhou de um lado para o outro, viu que não via ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? Olha só. Por que feres o teu próximo? O qual ele disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto.
Então aqui, gente, no outro dia ele descobriu que ele inocentemente achava que ninguém tinha visto, mas ele havia sido visto sim, né? Então foi descoberto a transgressão de Moisés, né? Foi descoberto o erro dele, né? Que ele matou o egípcio. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Então, sabendo Faraó do ocorrido, ele não aceitou. E ele procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Então ele correu, fugindo para a terra de Midian. Chegando lá na terra de Midian, ele estava junto a um poço. Naquele poço, muitas mulheres, né, servindo a sua família, servindo ao seu pai, iam em busca de água todos os dias. Iam até o poço retirar água. E o poço de Midian, ali naquele dia, estava com 7 filhas. Né? E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Era o hábito, né? Era o costume. As 7 filhas ali do sacerdote de Midian, todos os dias iam até o poço retirar água para sua família e para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-na dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. Olha só. Então, Moisés levantou e defendeu. Né? Então, ali elas sofreram um risco, né? Ficaram em situação de perigo. E Moisés, rapidamente, que estava ali próximo, ele tomou logo a posição de defender essas mulheres. Então, ele foi muito bem visto e bem recebido por elas, pela posição de defesa que ele teve, de proteção para com elas. Então, após defender essas mulheres, né? E vindo elas a Reuel é quem, gente? É Jetro, né? É o seu pai, é o pai delas. Algumas bíblias trazem esse nome, Reuel, né? Mas a gente sabe que Reuel, né, se trata de Jetro, né, que é o filho dessas mulheres, né? E disse assim: por que tornaste hoje tão depressa? Porque logo depois do ocorrido, né, ali do poço, essas mulheres correram para suas casas, né? Quer dizer, se assustaram e foram logo para casa. Seu pai, Jetro, né? Reuel perguntou: por que vocês voltaram hoje tão depressa? Por que já estão em casa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Que até aí ainda achavam que ele era egípcio, né? Elas achavam que ele era egípcio. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma de pão. Pai, Jetro, o pai dessas mulheres, ele ficou, gente, muito emocionado e muito grato, porque Moisés protegeu as suas filhas. Então ele disse: por que não trouxe esse homem? Traz esse homem para cear conosco, traz esse homem para visitar a nossa casa, né? É uma forma de gratidão que ele tem para com o homem que protegeu as suas filhas. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Como eu digo para vocês, gente, cada versículo desse capítulo é um avançar da história, sabe? Apesar de que é muito interessante nesse livro aqui de Êxodo, né, gente, que os primeiros 2 capítulos, eles, assim, é um avanço na história, tipo anos, sabe? Passa anos nesses 2 primeiros capítulos. Eu acho que até o segundo, no máximo. Não sei se é até o segundo ou o 4. Mas assim, os primeiros capítulos passam anos. Mas depois, porque Êxodo são 40 capítulos, né? Os 2 primeiros são anos que se passam, né? É muito rápido que a história é contada. Mas depois disso, não. O restante todinho se desenrolou, acho que em 1 ano apenas. Entende? Então, assim, daqui a pouco a história ela vai ser contada com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. E a gente vai conseguir ver na profundidade aquilo que o Senhor quer nos falar através do livro de Êxodo. Tá bom? Mas por enquanto, já que essa história tá indo rápido nesses primeiros capítulos, né? Eu vou destrinchando para vocês. Então, olha só. O que aconteceu aqui? Moisés foi chamado por Jetro, né, para visitar a casa delas como forma de gratidão, e foi ficando, né? E Moisés o ofereceu que ali ele tivesse moradia. Moisés estava ali já em fuga, né? Já fugindo, já não tinha o interesse de voltar para o Egito, porque ele estava com medo da perseguição pelo que tinha acontecido, e ele aceitou. E ali ele foi se aproximando de Zípora, né, filha de Jetro, né? Até que Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, né? A deu em casamento, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson. Então Gerson, gente, foi o filho de Zípora com Moisés, porque disse: peregrino fui em terra estranha.
Olha as traduções dos nomes, né, gente? Moisés, por quê? Porque foi do rio que ele foi tirado. Né? O filho de Moisés com Zípora, Gerson, por quê? Peregrino fui em terra estranha. Né? Então ali foi o quê? Foi o momento em que o seu pai peregrinava ali realmente em terras estranhas. A ocasião em que ele conheceu Zípora, ocasião em que casou-se e ocasião em que teve filho. Então você vê que passaram muitos anos, né? Até que tudo isso acontecesse. Olha o tempo de fuga fora do Egito, né? Ali na cidade de Midian, na região de Midian, que Moisés passou, fugindo do que tinha acontecido, né? Agora vamos estudar essa parte final desse capítulo, falando da morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abrão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Olha só, gente. Então houve uma época muito difícil para o povo israelita. Né? Então, nesse período muito difícil, né, após a morte do rei do Egito, né, o povo passou por uma situação ainda mais delicada no Egito, o povo hebreu. E aí eles clamaram, eles suspiraram, os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão e clamaram. E nosso Deus, gente, ele nunca deixa de ouvir o nosso clamor. Ele nunca deixa de ouvir o clamor do seu povo. Então, porque eles clamaram, porque eles pediram, porque eles se voltaram para Deus, Deus ouviu o clamor do seu povo. E ele lembrou das promessas feitas para todos os descendentes, né? Abraão, Isaque, Jacó. Então, Deus se atentou dos seus filhos de Israel, dos filhos de Israel, né? Atentou-se dos israelitas, né? Porque eles conheceram a Deus, porque eles voltaram as suas súplicas para o Senhor. Então, gente, não existe uma súplica nossa, não existe uma oração nossa que não é chegada ao céu, que não é ouvida por Deus, sabe? Às vezes pode ser que Deus não esteja te respondendo ou te dando com clareza de detalhes no teu tempo, mas Deus está ouvindo o nosso clamor. Não existe nenhuma oração do fiel que não alcance os céus. No tempo certo, Deus vai fazer acontecer aquilo que é o melhor para nós, segundo os planos dele. No tempo dele, não no nosso. Então isso aqui é muito importante, porque esse final da história, do clamor do povo hebreu, né, do clamor dos israelitas, né, por Deus, por quê? Porque amanhã nós vamos ver que Deus escuta o clamor do seu povo e agora realmente ele decide fazer algo para libertar esse povo. É nesse momento que Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Olha só, essa é muito linda essa passagem, gente. Amanhã a gente vai falar no capítulo 3 sobre o momento em que o Senhor, na sarça ardente, fala com Moisés. Então hoje o que é que nós precisamos aprender dessa história, né? Que com Midian a gente aprende que não é pra gente ter paralisia, não é pra gente ter medo intimidado, não é pra gente deixar que o medo nos paralise, não é pra gente deixar que a zona de conforto nos faça perder oportunidades. Midian, a irmã de Moisés, gente, ela teve a oportunidade de deixar com que sua mãe ainda tivesse aliança com seu filho, que cuidasse do seu filho Moisés. Isso aqui foi muito precioso. Se ela não tivesse agido na hora certa, no momento certo, se ela não tivesse lá, isso aqui não teria acontecido. Então, quantas oportunidades todos os dias batem na minha porta, na sua porta, e a gente deixa passar. E a gente deixa para amanhã, e amanhã a oportunidade não está mais lá. Então, nós precisamos ter coragem, porque Deus é conosco. Deus usa pessoas. Deus levanta os seus e Deus coloca pessoas no nosso caminho. Se Deus te levantou para uma grande missão, como ele levantou Moisés, é muito provável que ele coloque anjos do Senhor no teu caminho para te ajudar nessa missão. Então fica atento, porque os anjos do Senhor são oportunidades para que você cumpra aquilo que é projeto de Deus na sua vida. Então vamos ficar atentos e abertos, né, a receber os anjos do Senhor que podem nos ajudar a cumprir a nossa missão. Então é muito importante a gente lembrar também que por mais que Moisés errou, ele não foi por isso que ele deixou de ser levantado como um grande homem de Deus para tomar a frente de todo o êxodo. Então, por maior que tenham sido os seus erros, por maior que sejam os seus pecados, por mais difícil que tenha sido a sua vida, por mais que você tenha caído com isso, meu Deus, esse pecado aqui o Senhor não vai perdoar, isso aqui foi sério demais. Gente, você consegue imaginar uma coisa mais séria do que matar uma vida, do que matar uma pessoa e tentar esconder, e tentar ocultar, e enterrar na areia? Moisés cometeu esse erro, mas mesmo assim Deus o perdoou, mesmo assim Deus teve piedade, mesmo assim Deus o usou para mudar a história de um povo, do seu povo, do povo de Israel. Então assim Deus pode fazer comigo, com você.
independente do tamanho dos nossos pecados. Não estou dizendo que a gente tem que se acomodar no nosso pecado, porque Deus perdoa, porque Deus é bom, porque Deus vai nos usar mesmo assim. Não. Mas se a gente for analisar a vida dos santos, quantos deles erraram e erraram feio? Quantos pecaram e pecaram em coisas graves, né? A gente não tem que se acomodar no nosso erro, no nosso pecado. Eu só estou dizendo que tem esperança para nós. Tem esperança de que Deus está nos levantando para sermos realmente semeadores do amor dele aqui na terra. Tem esperança de que Deus possa nos levar a uma vida santa e nos conduzir ao céu. Sabe? Muitos santos que estão sendo santificados hoje, gente, foram pessoas que tiveram uma vida tão comum como eu e você. Outro dia uma colega minha postou aqui nas redes sociais o tio dela do lado de um homem que está em processo de canonização, de ser santo. Entende? O tio dela, uma pessoa que ela conviveu, sabe? Então, eu e você podemos almejar o céu. E ainda mais no nível de santidade. Então que a gente busque, independente se vamos alcançar, mas que a gente busque todos os dias, porque esse é o caminho da salvação. É esse o caminho de Deus. Então que a gente não desista, que nós tenhamos a força, a vontade, a coragem e a aliança de Moisés com o Senhor. Porque apenas aliançado com Ele é que Deus tem condição de nos confiar grandes missões. Por maior que sejam os seus erros, por maior que tenham sido os seus pecados no passado, confia no Senhor, confessa, volta a comungar e entrega a Deus. Entrega a Deus, porque Deus sabe como conduzir infinitamente melhor do que nós. Deus busca, gente, coração disposto, corações abertos. É isso que Deus busca. O mal só está prosperando nessa geração e nessa terra porque o bem está calado, está intimidado. Nós não podemos nos intimidar. Você já imaginou se Midian tivesse intimidado? Então nós precisamos aprender com cada personagem bíblico a sairmos da zona de conforto, a não nos intimidarmos nessa geração, a nos levantarmos como verdadeiros semeadores do amor. Deus espera por nós. Deus quer nos usar nessa geração e com certeza você não está aqui por acaso. Se você está aqui é porque você abraçou essa missão e Deus vai te usar como semeador nessa terra. Vamos pedir a unção do Senhor sobre nós? Então feche os teus olhos agora. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós pedimos que ela encontre terreno fértil no nosso coração, que possa prosperar, que possa vir através de ideias práticas, Senhor, de como nós podemos semear o teu amor aqui na terra. Obrigada, Senhor, porque tu nos apresentaste essa missão de semear o amor. Porque nós estamos aqui, porque nós cremos em ti, nós confiamos em ti. E nós desejamos ardentemente nos nossos corações, Senhor, sermos semeadores do teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a perceber as oportunidades, a abraçar as oportunidades e a sermos fiéis a ti. Nessa aliança contínua, Senhor, contigo. Nós queremos semear o amor, nós já estamos semeando o amor e nós queremos, Senhor, que tu nos abençoe cada dia mais. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos amigos, abençoa especialmente, Senhor, todos os semeadores aqui do amor no Instagram. E abençoa, Senhor, as intenções dessas pessoas. Tudo aquilo que nos confiam em oração, que nos pede, nós queremos entregar no teu altar, Senhor. Cuida de cada um aqui por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo amado. Que Deus possa abençoar o nosso dia profundamente, que nós possamos ver as oportunidades de servi-lo mais e melhor e semear o amor dele aqui na terra. Beijo no coração, amanhã estamos juntos, tá? 7h30, que nós vamos estudar a história de amanhã, gente. É linda, já dá vontade de fazer hoje, né? Que é a sarça ardente, tá bom? A gente teve um momento de sarça ardente com as mulheres líderes, né? Que foi muito profundo. Então amanhã a gente vai reviver esse momento também, conversando sobre essa passagem. Beijo no coração. Outra coisa, gente, só um recadinho. Hoje é quarta-feira, tá? Nós temos nossa live de formação meio-dia com as meninas da Obra Semear. Então eu aguardo você. Nós vamos falar de deserto. Como passar pelos desertos com a cabeça erguida, como passar por deserto aprendendo, sendo elevado para um próximo nível. O que é o deserto na nossa vida, né? Com certeza, todo mundo aqui está passando por algum deserto. Vamos entender como passar por esse deserto melhor? Eu te aguardo meio-dia, tá bom? Beijo no coração, até lá!